Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo. Uma pessoa iníqua é uma pessoa que não teme a Deus, não acredita em Deus, né? Não obedece a Deus. Então ele pratica o pecado de iniquidade, né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e não respeito os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode sentar no seu lugar. Esta parábola termina com uma pergunta, dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Esta parábola Jesus conta com um único propósito: de nos mostrar que nós não devemos desanimar. Se realmente nós queremos a nossa vitória, se realmente queremos conquistar o que Deus tem preparado para nós. E Jesus aqui, ele conta esta parábola, Jesus aqui conta essa história, e ele fala de duas pessoas, ele fala de dois personagens. Ele fala de um juiz, e ele fala também de uma viúva. E Jesus então diz que naquela mesma cidade tinha esse juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. E naquela mesma cidade tinha esta viúva que sempre procurava este juiz. Tinha esta viúva que precisava que ele julgasse a sua causa, o seu processo contra o seu adversário. E a Bíblia diz que esta mulher, por isso que o tema da palavra desta noite é conquistando a vitória pela fé
e pela perseverança. Levanta a mão e fala assim: fé, perseverança. Vemos aqui, irmãos, uma mulher forte, uma mulher que não desanimou no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. A Bíblia diz que durante algum tempo ela procurava esse juiz e dizia e pedia para ele, quem sabe do lado de fora, dizendo: olha, julga a minha causa, faça justiça contra o meu adversário. E a Bíblia fala que por algum tempo aquele juiz não ouviu aquela viúva, não deu ouvidos àquela mulher. Pois bem, ela poderia ter desanimado, ela poderia ter deixado de mão, mas Jesus, ele nos mostra aqui, irmãos, que vale a pena insistir. Muitas vezes, o milagre não vem na vida da pessoa, porque ela precisava esforçar mais um pouco. Porque de repente a pessoa está fazendo somente o que é suficiente. Diga assim comigo: precisa fazer mais do que o suficiente. Olha para o irmão, fala assim: olha, mais do que o suficiente. Amém? Mais do que o suficiente. Numa competição, aquele que vence, aquele que é campeão, ele fez mais um pouco do que aquele que não venceu. Você está entendendo? E na vida espiritual também é assim. Existem pessoas que só faz o suficiente. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: se alguém te chamar, te convidar para você andar 1 milha, anda 2. Ou seja, fazer mais do que o suficiente. Ela poderia, durante esse tempo, ter desistido, desanimado, mas ela sabia que precisava fazer mais do que o suficiente. E agora diz a palavra que por algum tempo aquele juiz não ouvia ela. Durante aquele tempo aquele juiz não julgava a sua causa, mas quando de repente um dia ele fala assim: olha, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, para mim ficar livre desta mulher, desta viúva, eu vou julgar a causa dela. Levanta a mão e diga: graças a Deus. E ele então faz justiça contra o adversário daquela viúva, porque ela não desistiu, ela não desanimou, ela teve fé, ela perseverou. Jesus está falando hoje para mim e para você: não esmoreça, não cesse de orar, não cesse de pedir, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Ele é o único que pode te ajudar, Ele é o único que pode te socorrer. Aleluia. E eu estava me perguntando: mas por que essa mulher não desistiu? Por que ela não desanimou? Porque ela sabia que naquela cidade era somente este homem que poderia ajudar ela. Você está entendendo?
Ela não queria saber se ele não temia a Deus. Ela não queria saber qual era o tipo da fé dele. Ela não queria saber se ele não respeitava ninguém. Ela queria uma coisa: que ele fizesse para ela aquilo que ninguém podia fazer. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque Deus pode fazer na nossa vida aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Por isso nós estamos aqui. Você acha que você ia enfrentar a chuva à toa? Aquela mulher também enfrentou chuva, enfrentou sol e calor. Não, eu vou lá pedir, eu vou lá alcançar a minha vitória, eu vou lá alcançar a minha bênção, eu vou lá. Ah, mas você vai lá, está chovendo, mas eu preciso ir porque Ele é o único que pode me ajudar. Não existe outro. Você está entendendo, irmãos? Por isso que Jesus fala: olha, se aquele juiz iníquo, se aquele juiz incrédulo, de tanto aquela mulher insistir, ele abençoou ela, quanto mais o nosso Deus. Ele não fará justiça aos seus escolhidos. Quantos escolhidos de Deus temos aqui nessa noite? Levanta a sua mão e fala assim: eu sou escolhido de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: não fosseis vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Então Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele. Você não ora pedindo a Deus bênção de dia? Tem certeza, aposta a minha janta hoje, que hoje você pediu, durante o dia, pediu uma bênção, uma graça para Deus. E talvez à noite você vai pedir de novo. Porque você sabe que Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode te socorrer. Então Deus vai fazer justiça. Deus é justo. Deus não é igual àquele juiz. Mas aquela mulher, ela precisava conquistar a vitória. Mas ela precisava ter fé. Ela precisava perseverar. Ela não podia desistir. Por isso que o Senhor termina dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que, se a sua bênção demorar mais um pouco, para o mês que vem, será que você vai continuar tendo fé? É o Jesus está perguntando aqui. Será que quando chegar a hora do seu milagre, da sua vitória, será que o Senhor vai te encontrar com a mesma confiança? Com a mesma certeza? Ou vai te encontrar, ó, para baixo, desanimado? Não, eu não quero mais nada não. Já para mim já chega. Mas Ele era o único que podia fazer justiça para ela. Ele era o único que podia ajudar ela, irmãos. Não tinha mais ninguém. Não existia mais ninguém. Eu quero te dizer para você nesta noite: Deus é o único que pode te ajudar. Você vai desistir dele? Você vai desanimar dele? Ah, não, Deus, então tá bom. Aí o inimigo ia tripudiar em cima dela. Você está entendendo?
A história desta viúva é a nossa história. Nós não temos com quem contar. Não tem quem nos ajuda. É Deus. É Deus, nós temos que segurar firme na mão de Deus. Não podemos soltar da mão dele. Então Jesus aqui estava mostrando que para nós alcançarmos a vitória, nós temos que lutar com toda a força. Não podemos parar. E é por isso que nós estamos orando aqui e comendo o pão do fortalecimento. Ou seja, essa mulher, irmãos, ela foi muito forte. Ela foi muito corajosa. Ela foi muito de fé. Diante de outras mulheres, viúvas que talvez desistiu. Desanimou, falou, não, chega, eu não vou lá mais não. E ela falou, não, mas eu vou continuar. Eu só saio de lá com a minha vitória. Eu só saio de lá com a minha bênção. E ela alcançou o favor. Ela alcançou a graça de Deus. Mas nesta noite, insiste com Deus. Deus, só o Senhor pode me abençoar. Só o Senhor pode fazer justiça. Só o Senhor pode me curar. Só o Senhor pode resolver, solucionar esse problema. Só o Senhor pode fazer um milagre lá na minha casa. Só o Senhor pode curar esta dor do meu peito, do meu coração. Só o Senhor, meu Deus. Insistir com Deus. Não esmorecer, não desanimar, mas acreditar que na hora certa o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar. Amém, irmãos? Então essa parábola, essa viúva, ela nos ensina, e nós precisamos aprender com ela, de nunca cessar de orar, de pedir, de acreditar, de confiar. Ela sabia que o juiz era ruim, era uma praga, mas ela falou, mas eu tenho que, eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para a minha fé. Eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para o meu Deus, que tem a vitória, que vai tocar nele e ele vai fazer justiça. E aconteceu o milagre, porque ela conquistou a vitória através da fé e da perseverança. Hoje nós vamos comer o pão e nós vamos consagrar esse pão e dizer assim: Deus, fortalece a minha fé, fortalece a minha perseverança, fortalece o meu ânimo, não deixa eu parar, não deixa eu desistir, não deixa eu desanimar nessa caminhada. Irmãos, muitos já desistiram, muitos já não querem mais. Não, tá bom desse jeito, não, mas enquanto tiver vida, precisamos estar lutando, precisamos estar insistindo, porque no momento certo Deus vai nos abençoar. Diga graças a Deus, digam amém, Jesus. Nós vamos agora consagrar o pão.